Boa noite, meus queridos irmãos. Aqui estamos em nova oportunidade de podermos estar juntos novamente, ainda nessa quarta-feira, como já estivemos juntos pela manhã. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a espiritualidade pela oportunidade, que aqui nesse horário das 19 horas estamos para dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estudo de grande importância porque é a obra primeira da doutrina, obra essa que traz grandioso conhecimento. E através desse conhecimento, nós, como ferramenta da nossa caminhada, nós poderemos olhar mais longe, mais nitidamente, o caminho que se descortina para nós. Então, agradecendo a espiritualidade mais uma vez, agradecendo a companhia de cada um de vocês, quero lembrar que vocês podem e devem interagir conosco. Não importa que está gravado, porque as circunstâncias nos levam a utilizar esse formato, pelo menos nesse período, para termos condições de nos reunirmos no dia a dia, principalmente na quarta-feira, para traçarmos as diretrizes para o período seguinte e, com a graça de Deus, já podermos começar, retomar as nossas atividades presenciais. Mas para isso precisamos planejar como será, chamar posteriormente os trabalhadores para, junto com esses, apresentarmos toda a estruturação de trabalho que está sendo montada para que os resultados sejam ainda melhores do que já são em nossa casa. Tá bom? Então vamos lá. Nosso estudo de hoje, vamos iniciar com a leitura da nossa página. Eu fiz uma leitura de manhã, mas agora, à noite, eu optei em trazer uma outra página do mesmo livro, Caminho, Verdade e Vida, mas senti que poderíamos usar outra página. E eu tinha aberto até numa outra, mas me chamou a atenção o título dessa reflexão de número 45. O título é que me chamou a atenção. O título é Conversar. E nós temos aqui uma assertiva de Paulo, que está em Efésios, capítulo 4, versículo 29. E Paulo diz assim para nós: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E Emmanuel vem esclarecer para nós sobre essa assertiva de Paulo. Emmanuel diz então: o gosto de conversar retamente e as palavras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor de atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias como escrínios vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo, conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palavra amorosa e esclarecedora.
pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-os às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Então, meus queridos, Emmanuel vem nos esclarecer que no uso da palavra precisamos ser comedidos, precisamos ser calmos, pacíficos, em que pese que nem sempre conseguimos isso. Mas o esforço para essa conquista se faz necessário. Então, após essa leitura, convido aos irmãos para mantermos-nos conectados com o alto, elevando ainda mais o nosso pensamento, abrindo nossas mentes e corações para a conversa que faremos com a espiritualidade superior. Divino Mestre, Divino Amigo, Divino Irmão, aqui estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor, para podermos buscar os Teus ensinamentos através do estudo do Livro dos Espíritos, essa ferramenta de trabalho que Tu permitiste chegar até nós. Que possamos, cada um de nós, Senhor, mais especialmente nessa noite, ensejarmos toda a atenção necessária para que o aprendizado se faça fixado em nossas mentes e assim possamos utilizá-lo no nosso dia a dia. Certo da Tua permanência entre nós, certo ainda da orientação dos bons espíritos, dos nossos protetores, que agora, nesse momento, ladeiam conosco, para que possam esses também nos inspirar a melhor compreensão do estudo que iremos fazer na noite de hoje. Agradecidos estamos, Senhor, por mais essa oportunidade. Que a Tua paz, o Teu amor, seja sentido por cada um de nós. Que assim seja. E que possamos, então, rogar a Tua permissão para podermos dar como iniciado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bom, meus queridos, hoje nós vamos retomar o estudo do Livro dos Espíritos na questão 258. Mas antes, só para refrescar a nossa mente, nossa irmã Cristiane, por 2 quartas-feiras seguidas, ela, no capítulo que trata da vida espírita, no item 257, no ensaio teórico da sensação dos espíritos, nossa irmã abordou como base da sequência do nosso estudo alguns aspectos que eu entendi como importantes a gente só relembrar, tá certo? Então, a nossa irmã, ela comentou sobre as dores e que essas dores, lembrando, vou voltar um pouquinho, gente, lembrando que nós estamos falando
da vida espírita. Então nós estamos falando da nossa vida fora do corpo, tá certo? Nós, espíritos imortais, fora do corpo, no plano espiritual. Todo esse material está trazendo uma abordagem direta sobre os espíritos no plano espiritual. Então, nossa irmã lembrou para a gente da dor. A dor, para o espírito, ela é uma impressão, uma lembrança. A dor, ela se reflete através do perispírito. Ela está no corpo, o corpo passa para o perispírito, que passa para o espírito. Mas para o espírito, ela é uma lembrança, uma sensação. Nossa irmã também discorreu com muita propriedade sobre o perispírito, esse elo de ligação entre corpo e espírito, entre as sensações que chegam através do corpo e as respostas que chegam para o corpo através do espírito. A orientação, direi eu, do espírito em resposta às sensações que chegam até ele através do perispírito. Então, para a gente fixar, o perispírito é o elo de ligação. É ele que traz as marcas, as impressões que o espírito se utiliza no dia a dia. Lembrou-nos também que nos primeiros minutos da nossa morte, melhor dizendo, eu ia dizer desencarne, mas não desencarne, é um passo seguinte, nos primeiros minutos que se seguem à nossa morte, o espírito se vê vivo. Grifem que ele está vivo, mas eu quero dizer que ele se vê como se ainda estivesse no uso do corpo. Ele não consegue, ele que eu digo nós, ele não consegue ainda identificar que já tenha deixado o corpo físico. Então, através das impressões marcadas, grafadas, grifadas no perispírito, o espírito ainda se vê como se estivesse no uso do corpo físico. Nossa irmã também nos lembrou que os espíritos não utilizam órgãos específicos para a fala, para a audição e para a visão. O espírito liberto do corpo, ele escuta, vê ou verbaliza pelo pensamento, pelo corpo todo. A comunicação que nós utilizamos, o nosso aparelho fonador, a boca, ele utiliza o pensamento. E as demais sensações, ele consegue percebê-las pelo espírito como um todo. Tá certo? Nossa irmã frisou bem isso, trabalhou bem isso para nós, que isso vai ser importante para a continuidade do nosso estudo. E já findando, a fala dela dessas 2 quartas-feiras seguidas, ela mostrou-nos que as dores e os sofrimentos, elas são relativas ao nosso modo de viver. As dores e sofrimentos se originam do nosso modo equivocado de viver. Então era isso que eu queria lembrar, que a nossa irmã trouxe para nós, para a gente poder dar continuidade no nosso estudo. Hoje nós vamos iniciar o estudo da escolha das provas. Olha que tema interessante, a escolha das provas.
se nós formos analisar com um sentido não do que nós já conhecemos da doutrina dos espíritos, mas como aquele que ainda não conhece essa ferramenta maravilhosa que é o Espiritismo. Imaginemos nós conversando com um irmão desse de outro segmento e dizendo para ele, quando ele começar a falar, poxa, eu me ressinto muito, por que Deus me deu a oportunidade da vida com esse defeito que eu tenho na mão, que eu não consigo utilizar essa mão? E aí a gente ouvindo talvez a lamentação, né, desse irmão que veio com a mão atrofiada ou sem a mão, nós, já com o conhecimento que temos da doutrina, imaginemos nós tentando explicar para esse irmão que existe a possibilidade dele ter escolhido vir com esse defeito. Ele vai achar isso um absurdo. Mas nós escolhemos as provas. Quero lembrar, antes de entrar propriamente no estudo, que eu digo nós escolhemos se nós estivermos caminhando conforme as orientações superiores. Porque muitos de nós, quando retornamos ao corpo físico, não tivemos como escolher as provas. E às vezes nós mesmos escolhendo, quando aqui chegamos e as provas começam a se desenrolar, nós nos revoltamos e aquelas situações que seriam provas se transformam em expiações, gerando muito mais dor, muito mais sofrimento para nós. Tá bom? Qualquer dúvida, por favor, façam as anotações ou coloquem direto no chat, nesse espaço que nós temos de comentários. Por favor, não deixem de fazê-lo, porque talvez a gente não consiga no mesmo dia responder, mas com certeza iremos buscar esses questionamentos para podermos responder. Tá bom? Então vamos lá. Escolhas das provas, ainda dentro da vida espírita, então a vida do espírito fora do corpo, nós vamos falar da escolha das provas. Item, pergunta 258. Então a pergunta diz assim para nós: quando na erraticidade, antes de começarmos nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, Kardec pergunta: quando nós estamos fora do corpo, quando nós vamos começar uma nova existência no corpo, nós temos consciência e previsão do que irá acontecer na nossa vida? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Veja bem, sempre frisando, o espírito que tem essa prerrogativa de escolher. Muitos de nós, quando retornamos ao corpo, nós erramos tanto que nós não temos essa prerrogativa. Então, os tarefeiros, incumbidos do planejamento reencarnatório, de acordo com as nossas necessidades e condições, nos são impostas provas que, por rebeldia nossa, podem se transformar em expiações. Mas afirmam os espíritos que nós mesmos escolhemos o gênero das provas. 258A.
Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olha aquilo que a gente frequentemente fala. Nós recebemos uma visão de um Deus vingativo, um Deus que castiga a humanidade. Esse não é o meu Deus. O meu Deus nunca castigou, nem castiga, nem castigará ninguém. O meu Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça, que permite as dores e possíveis sofrimentos por permissão, porque nós escolhemos caminhar naquela trilha, mesmo sabendo antecipadamente que colheríamos as dores e sofrimentos. Porque o nosso Deus de amor e bondade, Ele permite, porque a justiça aponta para que tenhamos que colher tudo o que viermos a plantar. Então, na questão 258a, a pergunta diz assim: não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações, da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao Espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então, os Espíritos deixam claro que se Deus impusesse qualquer coisa para nós, além do respeito às suas leis, porque isso é uma necessidade, não temos como fugir às leis de Deus, tá certo? Então, se ele fosse impor qualquer coisa para nós, aonde estaria o nosso livre-arbítrio? Nós seríamos máquinas. Aonde é que estaria a nossa responsabilidade? Não é verdade? Tudo que ocorresse por uma imposição não seria fruto das nossas escolhas. Então, as consequências que viriam dessas situações impostas não nos trariam proveito. Mesmo aquelas que estariam corretas. Não, Luiz, você não vai fazer isso, porque isso vai te prejudicar. A imposição seria no sentido de não deixar eu errar. Mas eu fiz a escolha. Eu já sei, eu trago impresso na minha consciência que o meu caminhar, as escolhas que eu faço, resultarão numa resposta posterior, numa situação posterior. Então a responsabilidade é minha, é integralmente minha. Mesmo quando alguém me induz ao erro, esse alguém passou a ser corresponsável. Mas eu sou o responsável. Porque eu pude decidir se eu faria ou não aquilo que ele está me sugerindo. Seja alguém no uso do corpo físico ou seja algum outro espírito desencarnado, tentando me colocar em situação difícil ou dolorosa. Eu continuo sendo responsável, porque a escolha é minha. Não existe injunção que não tenha condição de ser obstada, ser impedida. Não existe. O que falta é vontade de nossa parte. É persistência de nossa parte.
E aí continua a resposta da 258A. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Então, os Espíritos estão dizendo, você vai fazer a sua escolha e você é responsável por ela. Você pode escolher caminhar pelo bem ou caminhar pelo mal. A escolha é sua. E a colheita também vai ser sua. Não é do outro. O outro te chamou, o outro te induziu, o outro te encaminhou para o caminho torto. Mas você poderia ter dito, não, eu não vou por ali. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Olha a misericórdia de Deus. Por mais que nós nos equivoquemos, por mais que nós tenhamos uma reencarnação toda, do início ao fim, fazendo mal, nós não vamos para aquele local chamado de inferno, para ficar lá o resto dos nossos tempos. Nós somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. Nós não vamos ficar presos ao mal que nós estamos fazendo ainda pelo resto da nossa imortalidade. Nós vamos ter novas oportunidades de corrigirmos os erros através da escolha das provas. Por isso que nós vemos situações ocorrerem conosco muito dolorosas. Essas situações muito dolorosas estão diretamente ligadas à nossa necessidade, que nesse instante da dor, do sofrimento, de estarmos vivenciando essas situações, nós não vamos, muitas das vezes, compreender. Nós vamos ficar abalados, nós vamos ficar até revoltados, porque nós não entendemos por que nós estamos nessa situação. Vamos chegar a blasfemar. Deus esqueceu de mim, Deus não olha para mim. Tanta gente má que está se regalando na vida, e eu que não faço mal, estou sofrendo desse jeito? A comparação não é essa. O nosso pensamento deve ser, por mais difícil que seja, porque é difícil, Deus não erra. Não existe equívoco, não existe acaso. No mundo há muita injustiça, mas não há injustiçados. Não há injustiçados. Nós não conhecemos nada, quando no corpo, da nossa vida, das nossas vidas passadas. Nós precisamos aceitar, mas aceitar raciocinando. Não aceitar como coitadinhos que queremos ser vistos. Não. Aceitar com a certeza absoluta que uma folha não cai da árvore sem a permissão de Deus, naquele momento exato, nunca antes. O que acontece de equívoco na natureza, por exemplo, nós é que causamos. Não é a natureza que se equivoca. A natureza é perfeita, porque ela é fruto do Criador. Nós, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa inteligência, é que damos resultados positivos ou negativos para a nossa vida. E continua aqui a resposta. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém,
foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredires, e Deus o permitiu. Exatamente isso. Quando os Espíritos falam que isso é obra da vontade de Deus, é no sentido da permissão. Eu pedi porque eu entendi que eu preciso passar uma prova de risco de vida. Eu conheço toda a necessidade daquela prova. E se for permitido, é porque eu tenho total condição de cumprir aquela prova. Porque eu não estarei sozinho, gente. Vamos lembrar disso. Meu protetor está aqui do lado, me inspirando. Por mais surdo que eu seja, que eu sou, ele está do meu lado, me inspirando. Eu já ouvi narrativas de outros espíritos. O teu protetor está gritando para você e você não dá ouvido a ele. Isso acontece conosco. Mas ele está o tempo todo do nosso lado. Fora os irmãos encarnados, que se colocaram à disposição também para reencarnar e nos encontrarmos, para nos ajudar na consumação de nossas provas, não deixando que elas se transformem em expiações, causando mais dor e mais sofrimento. Tá certo? Ficou claro isso para a gente? Que tudo passa pela permissão de Deus, mas tudo é escolha nossa. Sempre lembrando, tudo é escolha nossa quando nós temos a prerrogativa de fazer essas escolhas. Alguns de nós não têm, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Pergunta 259. Do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? O que vocês acham? Se nós podemos escolher as provas, o gênero das provas, o tipo de prova. Tem uma chargezinha na internet que eu acho que é muito interessante. Eu, espírito, ladeado por aqueles irmãos que são os orientadores da reencarnação, tá certo? Do compromisso reencarnatório, estão do lado. É como se a gente, agora nós vamos escolher como vai ser o nosso corpo físico, sempre lembrando das provas que eu tenho que passar. Aí é como se eu abrisse um armário e aí eu vou encontrar lá um corpo sem uma perna, um outro corpo sem um braço, um outro corpo com um problema físico, um outro corpo com um problema mental, um outro corpo sem as duas pernas e por aí vai. Nós vamos poder pedir um corpo de acordo com as provas que nós precisaremos passar. Por exemplo, estou dando o exemplo do corpo. Nessa pergunta 259. Se nós podemos escolher o gênero das provas, nós previmos tudo o que viermos a experimentar? Os espíritos vão responder para nós. Todas não. Porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Essa é uma questão muito importante. Porque quando nós falamos nas escolhas das provas, a gente pensa que nós vamos pegar um caderninho e vamos sair anotando lá, vírgula, tudo que vai acontecer. Na hora que eu vou ter um resfriado, na hora quantos espirros eu vou dar. Não é assim. Nós traçamos a linha
mestra, a linha mestra. Essa linha mestra, terão diversas ramificações, que são os encaminhamentos para as provas intermediárias, para o fortalecimento, para o conhecimento, tá certo? É como se fosse uma árvore cheia de galhos. De um galho sai o outro galho. Então são ramificações. Nós estamos naquele tronco, raiz, partindo da raiz e seguindo aquela linha. Temos que chegar lá naquele objetivo. Mas nós podemos mudar aquilo que nós vamos passar. Vamos dar um exemplo rápido aqui. Eu, de repente, eu vou falar do meu caso. Eu fui apresentado à doutrina em 1989. Já faz tempo, né? Já faz muito tempo. Num momento difícil da vida. E aí eu fui apresentado, mas eu não procurei uma casa espírita. Eu entendia naquele momento, como eu já comentei com vocês em outra oportunidade, mas só para exemplificar isso antes de ler a resposta, naquele momento eu entendia que ser espírita era conhecer algumas coisas do que é o espiritismo. E aí eu li os romances. Eu li primeiro Nosso Lar e depois fui lendo romances que me eram indicados pelas pessoas. Mas eu nunca tinha a convicção que eu precisaria ir para uma casa espírita e estudar doutrina espírita, que é muito diferente de ler romances ou ler livros doutrinários. Estudar é uma coisa, ler é outra. Com a leitura, nós vamos fixar alguma coisa. Com o estudo, nós vamos aprender doutrina espírita. Tá bom? Então, eu fui seguindo. E aí, chegou um momento, com 50 anos, eu vou fazer 14 anos agora em dezembro, na nossa casa espírita, no Joana d'Arc. Então, eu só fui entrar no Joana d'Arc, só fui entrar numa casa espírita para estudar, para me tratar primeiro, para depois estudar, quando eu estava com 50 anos, 49 para 50. Por que eu fui para lá? Porque com certeza está dentro da minha programação. Olha, o Luiz deve ser apresentado à doutrina espírita em 1989, quando ele tiver 31 anos. E a partir daí ele vai buscar se modificar. Só que o Luiz é teimoso, o Luiz é rebelde e ele não buscou a modificação. E aí vem a sequência. Eu tinha uma programação, eu é que estou supondo aqui, tá, gente? Não estou afirmando, mas eu estou entendendo que foi assim. Eu tinha uma programação que com 31 anos eu seria apresentado à doutrina, num momento de dor, porque a dor seria necessária, porque se não fosse pela dor, eu não deixaria aquilo que eu fazia, porque eu sentia prazer em beber, em sair, em fazer bagunça e etc. Então, dentro dessa mesma linha de compromisso reencarnatório, olha, mas se eu não chegar a cumprir esses momentos, eu preciso de algum outro incentivo. E aí, com 50 anos, esse outro incentivo surgiu. O medo de ficar cego. Eu tenho glaucoma, e o glaucoma leva à cegueira. Eu já trato, no mesmo período que eu estou na casa espírita, eu trato o glaucoma. E, graças a Deus, continuo enxergando. Graças a Deus. E espero continuar assim até a hora de retornar à pátria espiritual. Mas vamos lá.
Vamos agora, então, fazer a leitura da resposta da questão 259, que trata de perguntar se nós, já que escolhemos as provas, nós sabemos tudo que irá acontecer, se está tudo dentro da nossa previsão. E os espíritos respondem: todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações, boas ou más. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores. Sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Estão entendendo? Eu posso escolher nascer entre malfeitores. Então eu escolhi nascer lá. E eu sabia o que poderia acontecer. Mas eu não sabia efetivamente que atos eu viria a praticar. Esses atos resultam o exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá de sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Então eu não sei se eu vou conseguir êxito. Vai depender da minha vontade. Vai depender da carga que eu trago de outras vidas que me encaminha para aquela situação equivocada. Quanto eu consigo resistir do chamado negativo? Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Se eu escolho uma estrada cheia de pedras, cheia de buracos, eu não posso andar nessa estrada olhando para o ontem, descuidadamente. Eu tenho que redobrar a minha atenção. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e se cairás. E bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Tem uma outra narrativa de um irmão que numa reencarnação ele tratava muito mal o deficiente. Ele maltratava o deficiente. Ele zombava, ele fazia chacota, ele tratava muito mal o deficiente. Chegou o momento dele desencarnar, ele desencarnou. No planejamento reencarnatório, veio o seguinte: meu querido, você vai ter que sofrer uma queda quando você tiver com a idade X, numa situação Y, você vai sofrer uma queda e resultará dessa queda que você ficará paraplégico. Escolha dele. E ele veio. Desde pequeno, em tenra idade, esse nosso irmão, ele tinha um carinho extremado com os deficientes, com as pessoas de mais idade. Ele fazia de tudo para ajudar essas pessoas. E o tempo foi passando, chegada foi a idade que ele sofreria o acidente. Então chegou o dia e a hora que isso iria acontecer. O protetor dele, que conhecia essa situação, tentou de todas as formas desviar ele daquela rua, daquela situação. Tentou de tudo, não conseguiu. Foi para o local do acidente.
para tentar que alguém tirasse do caminho o objeto que causaria o acidente. Não conseguiu, porque não lhe é permitido isso, interferir. Voltou para junto do protegido e ficou em preces. Continuou tentando inspirar. O irmão avista a situação que seria a causa da sua queda. Ele apressa o passo naquela direção como se não estivesse vendo. E ele se abaixa na hora e retira do chão uma casca de banana. E naquele momento ele pensa, graças a Deus que deu tempo de eu retirar para ninguém se machucar. Ele não pensou nele. Ele pensou em outra pessoa que poderia ali se machucar. Percebem a diferença? Percebem o que é a escolha da prova? A linha mestra principal? Todo o bem que ele fez atenuou aquela necessidade dele sofrer o acidente. Ele não precisou do acidente como eu precisei do medo de ficar cego. Ele não precisou do acidente para fazer o bem, para fazer o que ele precisava fazer. Ele simplesmente entendeu e veio colocar em prova. Questão 260, para a gente encerrar. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Essa é outra questão muito interessante. Gente, como é que eu posso ter escolhido vir sem um braço? Como é que eu posso ter escolhido vir sem os 2 braços? Por exemplo, que tenha sido escolha. E a gente vê espíritos sem os 2 braços, com uma deformidade física, alegre vivendo e ensinando a viver. E aí a pergunta é, como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Perguntou Kardec. Questão 260. E os espíritos responderam, forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Olha, analogia. Se eu quero vencer, né, o instinto que eu trago de roubar, como é que eu faço isso? Ficando preso? Não. Convivendo com pessoas que têm esse hábito, para que eu possa exercer a minha vontade real. E a questão 260A. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Olha só. Então ele pergunta, Kardec pergunta, então quer dizer que tem gente de maus costumes na Terra para que os espíritos possam encontrar o meio de sofrimento dessas provas? E os espíritos respondem, e seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, aonde o mal não penetra. Olha a pergunta de Kardec. Kardec pergunta, é por isso que na Terra tem gente má? E os espíritos responderam, não, porque no mundo superior não tem gente má, e o mal lá não entra. Então, de novo a resposta, e seria isto de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Gente, não é o momento que nós estamos vivenciando? Por que nós estamos envolvidos nessa pandemia?
Por que tanta coisa má sendo feita por homens que deveriam estar fazendo o melhor para a humanidade? Por quê? Porque nós não estamos dando conta do nosso compromisso reencarnatório. Vamos parar para refletir. Se a dor permeia a nossa caminhada, é porque nós não estamos agindo corretamente. Nós estamos dando vazão às nossas mazelas. É por isso. Estudar o Livro dos Espíritos é muito, muito, muito importante. E estudar junto é muito melhor, porque nós vamos trazer o nosso pensamento, o nosso entendimento, que podemos trocar, ouvir do outro. O comentário sobre esse estudo, por exemplo, de hoje, que o outro venha a fazer, é importante para nós. Então, meus queridos, nós vamos parando por aqui, que a hora vai só avançando. Já estamos há quase 1 hora nessa nossa conversa. Fizemos 3 perguntas, 258, 259, 260. 3 perguntinhas só, nós levamos 1 hora. Mas isso é muito bom, que nós possamos sempre estarmos juntos, que possamos interagir com todos os irmãos que aqui vierem para estudar junto conosco, que nós possamos aproveitar ao máximo essas oportunidades de estudo, todos os dias, todas as horas. Então nós vamos encerrando aqui. A continuidade vai ser a questão 261, tá certo? Que ainda vai continuar falando das provações. Então vamos anotar, deixar anotadinho aí. Na próxima quarta-feira, questão 261. E lembrando mais uma vez, amanhã também tem estudo do Livro dos Espíritos, mas pelo aplicativo Zoom, que aí a gente pode se ver também. Todos os 2 momentos de estudo do Livro dos Espíritos são importantíssimos. Não podemos perder nenhum, para que a gente ganhe mais conhecimento. Então, meus queridos, eu vou convidá-los agora, envolvidos que estamos nessa ambiência de paz, de amor, na presença dos nossos protetores, na presença da espiritualidade amiga, sendo visitados, cada um de nós, nas nossas residências, pelos espíritos amigos, pelos trabalhadores da nossa casa espírita, que vêm também ao nosso lado nos inspirar o desejo maior e mais profundo de conhecimento. Vamos agradecer então a Jesus primeiramente pela oportunidade de estarmos tendo contato com essa doutrina consoladora, essa ferramenta de trabalho que nos mostra um novo estilo de vida, aonde o próximo é aquele que nós devemos dar toda a atenção. Que nós possamos, Senhor Jesus, a cada dia, nos revigorarmos, nos fortalecermos nos Teus ensinos, nos ensinos trazidos por essa ferramenta fantástica, maravilhosa, que é o Espiritismo. Que nós possamos manter o nosso desejo de nos reunirmos contigo, Senhor, para esses rápidos momentos de estudo, e que a cada dia esse desejo nosso de angariar conhecimento se fortaleça em nós, e que nós possamos chamar outros irmãos para beber dessa fonte, essa fonte luminosa que é o seu amor. Assim, Senhor, agradecendo sempre pela oportunidade, agradecendo por essa troca, pela paciência que vocês têm comigo. Peço então, Senhor, a Tua autorização para poder dar como encerrado
o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje, rogando que permaneças conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.